Olá. Continuando então, vamos ver agora a relação entre democracia e Constituição. Como eu disse, isso é a base da teoria da Constituição. E aqui estão ideias muito importantes e que ajudam a gente a entender as decisões do Supremo Tribunal Federal, né, inclusive a linha, né, de construção hoje da proteção dos direitos fundamentais e o papel da Suprema Corte em um Estado constitucional como o Brasil ou como qualquer outro Estado constitucional e democrático, né, de direito. Bom, nós mencionamos então que essas constituições liberais não nasceram democráticas e que, ao contrário, elas rejeitavam a democracia e estabeleciam um voto censitário, ou seja, participava do poder político apenas aquelas pessoas que cumprissem determinados requisitos de idade, nacionalidade, escolaridade, gênero, sexo, né? E, finalmente, de poder econômico. Só os ricos podiam votar e só os mais ricos podiam se candidatar. E isso, então, assegurava justamente aquele núcleo de segurança, né, de direitos individuais, de liberdade de iniciativa e concorrência, que traz o constitucionalismo liberal, que visa trazer segurança nos negócios privados, né, nos contratos privados, trazendo previsibilidade, estabilidade. Ou seja, como que a Constituição consegue essa previsibilidade e estabilidade? Então aqui vem um conceito importantíssimo, né, para a teoria da Constituição, que é o quê? Da supremacia da Constituição. Essa supremacia da Constituição, na prática, ela vai se dar por dois elementos. Primeiro, por mecanismos adequados e eficientes de controle de constitucionalidade. Ou seja, se alguma lei, algum ato for praticado, se alguma lei for elaborada com um conteúdo que seja contra a Constituição, tem que existir mecanismos de controle de constitucionalidade que tire essa lei de circulação, que declare essa lei nula, né, que suspenda a aplicação dessa lei. Isso vai garantir o quê? Óbvio, isso garante a supremacia da Constituição, porque se as pessoas começarem a agir contra a Constituição, se o Parlamento começa a fazer leis inconstitucionais, se o Executivo começa a agir e fazer normas administrativas inconstitucionais, se os juízes começam a decidir ignorando a Constituição não vai valer nada. Então a supremacia constitucional, a segurança, depende de mecanismos adequados e eficientes de controle de constitucionalidade. Que aqui no Brasil é feito por todos os juízes, é um mecanismo de controle difuso, né? Você tem ainda as comissões nos parlamentos que fazem uma espécie de controle preventivo, né? E a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, com mecanismos de controle direto, como as ações diretas de constitucionalidade por ação, por omissão, etc. Tá? Então esses mecanismos têm que funcionar muito bem, porque senão a Constituição começa a ser desrespeitada, ninguém faz nada e ela perde, né, a sua eficácia. Bom, depois, um outro elemento que marca a Constituição, né, que é a hierarquia constitucional, que vai ser efetivada, né, justamente pelo adequado controle de constitucionalidade. Um outro elemento é a rigidez constitucional. Ou seja, para mudar a Constituição é necessário um processo diferenciado, né, um processo que dificulta a alteração. Então, aqui no Brasil, por exemplo, para alterar a nossa Constituição, né, você tem que, primeiro, né, só algumas pessoas podem propor, né, emenda à Constituição. Então, o começo do processo, né, constitucional de emenda, de reforma da Constituição, de alteração da Constituição, já é reduzido a determinadas autoridades. Depois de iniciado esse processo de emenda à Constituição, o processo legislativo ele exige um quórum diferenciado. Então, por exemplo, para se fazer uma lei ordinária, né, é uma maioria simples. 50% mais um dos presentes. Então, vou imaginar se numa situação limite, de mínimo de quórum, né, você aprova uma lei ordinária, né, no Congresso Nacional, uma lei federal ordinária, né, com 50% mais um dos presentes, conseguindo,
né? Ou seja, você tem que ter 50% mais um de todos os deputados para funcionar a Câmara e funcionar o Senado, de todos os senadores, e depois conseguir 50% mais um dos presentes. Você pode conseguir aprovar, então, uma lei ordinária com 25% mais um de deputados ou 25% mais um dos senadores. Entenderam? Ou seja, para uma lei ordinária é 50% mais um dos presentes, havendo quórum. E o quórum é 50% mais um dos deputados, 50% mais um dos senadores. Já para aprovar uma lei complementar, que é aquela lei que exige um quórum especial e que a Constituição determina especialmente que aquela matéria será tratada em lei complementar, a lei complementar já exige 50% mais um de todos os deputados e todos os senadores. Então, numa situação limite, vamos supor que tem o quórum mínimo para o funcionamento da Câmara de Deputados, 50% mais um de todos os deputados. Para aprovar uma lei complementar, é necessário o voto de todos os presentes. Ou se tiverem todos presentes, todos os deputados presentes, é 50% mais um de todos os deputados. 50% mais um de todos os senadores. Tá? Então ali você tem já um quórum especial. Já a emenda à Constituição, ou seja, você pode ter uma emenda aditiva, uma emenda supressiva, uma emenda modificativa, né? Uma emenda que modifica o texto, que suprime parte do texto, ou que acrescente texto. Essas emendas constitucionais que alteram o texto, primeiro, elas têm limites materiais, elas podem sofrer controle de constitucionalidade, então você pode ter uma emenda constitucional inconstitucional. Vamos supor aqui, uma pergunta que às vezes aparece. É possível uma norma constitucional inconstitucional? Sim. Desde que essa norma constitucional seja advinda de uma reforma, de uma emenda à Constituição. Se ela é parte do texto originário, não. Né? Mas se ela é inserida na Constituição, ou se houve uma modificação do texto, né, da Constituição, que desrespeite os princípios constitucionais, os limites de emenda à Constituição, né, essa emenda será inconstitucional. Ou seja, esse dispositivo que foi aprovado e que passou a integrar o texto da Constituição, ele pode ser julgado inconstitucional. Esse seria o caso de um artigo de uma Constituição inconstitucional, mas que seja advindo do processo de reforma. Então, há limites materiais. Né? Quais são esses limites materiais? Depois vocês vão lá no artigo 60, parágrafo 4º. É vedada a emenda tendente a abolir. Então, vem lá, é vedada a emenda tendente a abolir a democracia, é vedada a emenda tendente a abolir a separação de poderes, é vedada, e veja bem, não é só vedada a emenda, é vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir, né, a democracia, a federação, a separação de poderes, os direitos individuais e suas garantias. Depois nós vamos voltar a isso e vamos aprofundar mais nesses limites. Então, a emenda à Constituição, ela tem limites. Isso garante a supremacia da Constituição também. E mais, para você aprovar essa emenda, ela exige um quórum ainda mais especial, que já foi de 2/3 no passado, agora é um quórum de 3/5. Ou seja, para se aprovar uma emenda, né, essa emenda tem que ser votada em 2 turnos, ou seja, tem que ser votada 2 vezes na Câmara de Deputados e conseguir nessas 2 vezes 3/5 de todos os deputados federais. Então você vota uma vez, tem que conseguir 3/5 de todos os deputados. Você vota de novo, e por que isso? Para dar um prazo para a sociedade civil, para as pessoas, para os eleitores, né, acompanharem esse processo. Se não estiverem de acordo, pressionam legitimamente os seus deputados, se manifestam e falam, não queremos essa emenda. Então, e aí você vota de novo, né, e tem que conseguir um mínimo de 3/5 de todos os deputados. Aí vem o Senado, onde de novo você tem que conseguir 3/5 dos senadores, primeiro turno de votação, depois vota de novo, tem que dar um tempo para a sociedade se manifestar, etc. Expressões legítimas, né, democráticas, diálogo com os senadores, com os representantes, etc. Aí vota de novo e tem que conseguir 3/5. Então, isso a gente chama de rigidez constitucional. Rigidez constitucional é a existência de mecanismos constitucionais que dificultam a alteração do texto, que limitam a alteração do texto. Então, você tem determinadas matérias que não podem ser sequer deliberadas, né, como qualquer restrição, qualquer emenda tendente a abolir, né, a democracia, a separação de poderes, o federalismo, né, e os direitos e garantias fundamentais.
né? Depois, como eu disse, a gente vai aprofundar nisso. Então, essas constituições, né, essa supremacia constitucional, ela vai ser garantida, portanto, por um sistema de rigidez, por limites e por um adequado funcionamento, né, de controle de constitucionalidade. Né? Essa Constituição, então, passa a trazer garantias para as pessoas, inicialmente, como eu disse, para aquele grupo pequeno. E aí, então, é que vem esse problema. Qual é a relação entre democracia e Constituição? Essas constituições, então, vêm justamente trazer segurança. Segurança porque as constituições são rígidas, porque tem um mecanismo eficaz de controle de constitucionalidade, e logo, então, amanhã, vamos supor, o sujeito fez um contrato, né, um contrato comercial, né, montou sua empresa, e amanhã ele vai ter certeza de que amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, né, aqueles direitos básicos fundamentais, né, que ele tem, não serão afetados, não podem ser modificados. Isso é segurança, isso traz previsibilidade para os negócios. Isso traz a possibilidade de você investir e saber que a regra do jogo não vai mudar de uma hora para outra, porque você tem um sujeito autoritário no poder que vai trazer instabilidade econômica, política, etc. Eles sabem, então, que a norma, que o parlamento não vai mudar a regra do jogo aos 40 minutos do segundo tempo, prejudicando os seus contratos, prejudicando os seus negócios. Essa é a ideia de justamente na estabilidade, na previsibilidade que a Constituição traz. Essa é a segurança que a Constituição oferece. Eu agora poder montar um negócio e saber, olha, o ano que vem, o contrato que eu assinei agora, ele continua válido. Que aqueles direitos básicos, individuais, protegidos na Constituição, né, vão continuar sendo protegidos porque não podem ser alterados. Porque a Constituição é rígida. E que se houver uma lei inconstitucional, vai ter um tribunal que vai julgar essa lei inconstitucional e proteger o meu investimento, o meu negócio, né, a minha vida privada, os meus interesses privados, a minha segurança individual, a minha privacidade, né, a minha intimidade. Essa é a ideia da Constituição liberal. Lembrando, entretanto, que inicialmente essas constituições liberais só vão garantir direitos para um grupo pequeno. Ou seja, quais são as pessoas que estão protegidas por essa ordem constitucional? Ainda é um grupo pequeno de pessoas. E ela traz segurança, portanto, com previsibilidade, estabilidade. Né? Já a democracia, o problema da democracia é que a democracia, como eu disse, uma sociedade livre que se transforma, que corre riscos. Né? Então, a gente pode trazer isso para entender melhor essa dicotomia para o plano privado. Todos nós queremos as duas coisas. Todos nós queremos segurança e liberdade. A Constituição, então, procura estabelecer um equilíbrio entre segurança e liberdade, né? Que é o que a gente busca para a vida da gente. Olha, a gente saiu de casa, a gente corre risco. Em época de pandemia, então, corre muito risco. Você sai de casa, corre risco. Você muda, você sai de casa, você muda, encontra pessoas, né, conversa, experimenta coisas, né? Enfim, você está ali vivendo, né, trabalhando, estudando, etc. Cabeça mudando, as experiências da vida, né, encontros, desencontros, etc. Você está se transformando com isso. Né? Então essa liberdade permite que a gente aprenda, conheça, vive, né, tenha experiências as mais diversas, cresça como... Quando a gente termina o nosso dia de trabalho, nosso dia de estudos, aprendeu coisas novas, conheceu gente nova, experimentou coisas novas, a gente quer voltar para casa e dormir com segurança. Então, segurança e liberdade são coisas distintas, mas que a gente está o tempo todo na nossa vida procurando equilíbrio entre elas. E é algo que a Constituição, que a teoria da Constituição vai procurar, então, a partir do momento da sua democratização. Olha, a democracia ela é fundamental, claro. A gente quer viver numa sociedade democrática, livre, a gente quer conhecer, mudar as coisas, experimentar novas coisas, construir coisas diferentes, né? E com isso a gente corre riscos. Né? Para viver a gente tem que correr riscos. Agora, a Constituição vai chegar e falar, olha, há um risco, mas esse risco deve ser um risco calculado entre Constituição e democracia. Então, aí... Quando essas constituições, aí principalmente no século XX, vão trazer então essa convivência entre Constituição, entre segurança e democracia. Cada Constituição vai fazer escolhas ou vai ter pontos de equilíbrio distintos. Por exemplo, se nós pegarmos o constitucionalismo norte-americano, a Constituição norte-americana, era uma clara opção por segurança em detrimento de democracia.
Ela é democrática, mas se tem limites muito claros à democracia para que você tenha segurança nos negócios, segurança institucional. Então isso é uma marca da própria história norte-americana. A gente vê como é que as instituições norte-americanas são muito sólidas, né? Você não teve golpes de Estado, nada disso, né? Você tem uma previsibilidade para os negócios, uma garantia dos direitos individuais fundamentais, né? Dentro daquela Constituição Liberal norte-americana que surge lá em 1787, mas que vai se transformando, vai ter interpretações diferentes, embora o texto básico é o mesmo, né, com as 27 aditamentos, né, do decorrer da história constitucional norte-americana. Aqueles 7 artigos com os 27 aditamentos. A interpretação muda, a interpretação dos tribunais muda, mas a mudança ela é muito mais lenta. A segurança, a previsibilidade e a estabilidade é muito grande. Em contrapartida, a democracia ela é bastante restrita. Então você pode escolher, mas o que você pode escolher é limite, é bem limitado. Então há uma opção por segurança, né, por proteção a direitos individuais e liberdades individuais, mas a democracia ela é bem controlada. Então você tem aí 2 partidos políticos que revezam no poder, os 2 partidos políticos têm propostas semelhantes, os 2 partidos políticos defendem o mesmo sistema econômico, o mesmo sistema político, são bem semelhantes, né? Mudando um pouco a forma. Alguns constitucionalistas norte-americanos falam até que os Estados Unidos seria uma democracia de partido único de competição, seria o seu. Embora os 2 partidos defendam o mesmo sistema econômico, político, social, né, eles competem para ver quem realiza melhor aquele projeto de sociedade e de economia. Então lá você pode escolher entre A e B em geral, democrata e republicano. Embora existam outros partidos políticos, você tem esses 2 partidos que se tornaram hegemônicos na história norte-americana por diversas motivações, que vão desde a escolha do sistema eleitoral até pelo preço, é muito caro a campanha eleitoral, que faz com que só os grandes partidos organizados em todos os condados, com muitas doações, possam efetivamente ter alguma chance de conquistar os governos estaduais, né, o governo federal e conquistar maiorias no Congresso. Né, tanto que a gente não vê, raramente você vê na história americana um outro partido político no Congresso, só democrata e republicano, né, que vão se tornar hegemônicos nesse sistema bipartidário, que a gente chama de sistema bipartidário de fato. Ou seja, embora existam vários partidos políticos, 2 partidos políticos se tornam hegemônicos. Bom, então você tem outros sistemas que permitem, né, uma amplitude maior. Mas vamos imaginar, se a gente tiver um leque de opções entre A a Z, nenhum Estado constitucional, democrático, vai permitir essa escolha entre A a Z. Ou seja, existem escolhas que não são permitidas. Nós mencionamos lá. Por exemplo, se você escolher acabar com a democracia, mesmo que democraticamente você escolha acabar com a democracia, não pode. Isso é cláusula pétrea. Nenhuma Constituição democrática. No Brasil está no artigo 60, parágrafo 4. A maioria da população decidiu que não quer mais democracia. Não, isso vocês não podem escolher. Então existem determinados limites de escolha. Né? Existem determinados partidos políticos que você não pode escolher. Por exemplo, na Europa, os partidos nazistas, fascistas, o fascismo, o nazismo, a violência, isso não está no leque de escolha. Né? A defesa, né, de defender, acabar com o direito à vida, acabar com os direitos humanos, isso não pode escolher. Então existem escolhas que não podem ser feitas. Né? E mesmo assim ainda existem, né, escolhas que poderiam até ser aceitas, mas que o sistema estabelece, né, limites maiores ou menores. Então, por exemplo, você pegar algumas democracias parlamentares europeias, você tem uma escolha de A a F, de A a G, de A a H, mas não vai muito além disso. Você pega, por exemplo, na Europa Ocidental, você tem governos pós-Segunda Guerra Mundial que vão desde governos de direita, né, mas não podem, né, ser governos fascistas ou nazistas, embora, né, eles estejam aí, né, cheirando o poder, né, tentando chegar ao poder ultimamente nos Estados europeus também, né, mas não pode. Então você pode ter desde governos de direita, uma direita conservadora, uma direita liberal, uma centro-direita, né, passando pelo centro, chegando à centro-esquerda, um partido social-democrata, que geralmente esses partidos sociais-democratas na Europa tornaram partidos de centro, às vezes até de centro-direita ou centro-esquerda, partido socialista de centro-esquerda também, como o SPD da Alemanha, o Partido Socialista Francês, partidos comunistas, democráticos da Alemanha, da Itália, etc. Isso é onde você tem esse leque. Então aqui você tem um leque maior de escolhas.
né, que vai desde da direita até a esquerda, passando por toda uma gradação aí de propostas políticas, de projetos políticos. Né? Mas há limites. Então, por exemplo, há o fascismo, o nazismo? Não, isso não pode. A legislação proíbe. Defender a violência, etc.? Não, não pode, a legislação proíbe. Essa ideia, então, desse equilíbrio da Constituição, ganha na teoria da Constituição do século XX uma coisa, elementos muito interessantes. Por quê? Ele vai dizer que agora, então, a gente pode correr riscos, que a gente vai ter que escolher isso, né? Ou seja, a segurança que a gente quer e os riscos que a gente quer correr, né? Mas existem determinados riscos que a gente não pode escolher. A ideia disso qual é? Eu vou contar aqui uma historinha para a gente encerrar e fechar essa aula. Por exemplo, Ulisses, né, quando ele fez a sua viagem em direção a Ítaca, ele passou por diversos desafios. E entre os desafios que ele passou de barco numa região de sereias. E aí ele falou com os marinheiros do barco, falou, olha, eu quero ouvir o canto da sereia. E os marinheiros falaram, não, você não pode ouvir o canto da sereia, porque se você ouvir o canto da sereia, você não vai resistir ao canto da sereia, você vai pular no mar e elas vão te devorar, você vai morrer. Não pode ouvir o canto da sereia. Aí o que eles fizeram? Eles amarraram Ulisses, acorrentado no mastro, bem seguro, taparam os ouvidos dos marinheiros, porque se eles ouvissem, eles iam pular no mar e iam morrer. Taparam os ouvidos, eles não vão ouvir o canto da sereia, mas o Ulisses ficou o ouvido destampado para ouvir o canto da sereia, mas estava amarrado. Quando ele passa, né, ele ouve o canto da sereia, ele tenta se desvencilhar, pular, mas ele estava bem amarrado e não pulou. Essa é a ideia da segurança constitucional em relação à democracia. Né? Ou seja, a gente pode escolher um monte de coisas, mas tem determinadas coisas que a gente não pode escolher. Por quê? Porque a gente, historicamente, já descobriu que essas coisas não funcionam. Não adianta insistir. Elas não funcionam. Por exemplo, vamos estabelecer uma intervenção militar. Vamos botar os militares no poder. Não vai funcionar. Eles são profissionais treinados para a guerra, eles estão acostumados à obediência, eles não estão acostumados à democracia. Uma instituição militar não é democrática, ela é fortemente hierarquizada. Eles aprendem a mandar, então eles são treinados para uma coisa, e você põe para fazer outra coisa que eles não são treinados. Né? Uma ditadura, eu vou estabelecer uma ditadura, né? Eu quero aqui... Não, é mais ou menos, gente, que a gente imaginar, falar, olha, você tem em casa, né, um veneno para matar rato, e está lá escrito no veneno, não ingerir, você vai morrer. Mas eu falo, não, mas eu quero experimentar de tudo na minha vida, eu vou experimentar de tudo, eu vou experimentar o veneno. Você vai morrer. Se você experimentar o veneno, você vai morrer. Se você resolver experimentar a ditadura, a intervenção militar, você vai morrer. Não vai dar certo. A história já demonstrou no mundo inteiro, o tempo todo, né, que nunca houve um regime militar, né, que levasse a prosperidade, a segurança, a felicidade, só levou a violência. Você pega aí, por exemplo, a Suíça tem 800 anos de democracia, né? Nunca experimentou isso, né? Que bom. Em outros estados, né, que têm ditaduras, né, que não param mais e comparam o grau de estabilidade, desenvolvimento, de segurança, de felicidade, né, que é o mais importante, de um país para outro país. Nunca funcionou. Então é mais ou menos esse aviso. As cláusulas pétreas falam assim, não experimenta, porque não vai funcionar, você não pode experimentar. Você não pode experimentar veneno, você não pode experimentar, né, o fim da democracia, você não pode experimentar o fim dos direitos humanos, você não pode experimentar, né, o fim da separação de poderes, você não pode experimentar o fim da descentralização, do fortalecimento do poder local, que é o federalismo. É isso que a nossa Constituição fala no artigo 60, parágrafo 4º. E é isso que significa essa relação entre segurança e democracia. Olha, você pode escolher um monte de coisa. Você pode escolher sistemas que ampliam, e eu defendo isso, que a gente amplia o aspecto democrático, mesmo que a gente perca um pouco de segurança para ampliar a democracia. Eu sou um democrata radical. Agora, tem que sempre ter limites. Tem escolhas que a gente não pode fazer, né? Como o próprio fim da democracia. Democraticamente eu não posso escolher acabar com a democracia. Né? Então, e com outros elementos que são essenciais para a democracia, entre eles os direitos humanos, os direitos individuais e suas garantias. Bom, gente, então, ficam essas reflexões aí para a gente. Na próxima aula, nós vamos começar a falar um pouco sobre regras e princípios, citando a partir da Constituição da Inglaterra e da Constituição dos Estados Unidos. Até lá.